Shalom, pessoal! Vamos para mais um vídeo da série O Nome de Deus, que está despertando uma montanha de comentários de vocês. E assim a gente vai ficando feliz, vai fazendo mais vídeo. Esse é o terceiro dos 4 vídeos da série. No primeiro eu falei sobre como o nome de Deus aparece na Torá, na Bíblia hebraica, e a proibição judaica de pronunciá-lo. No segundo, eu falei sobre como os judeus se referenciam a Deus através de seus atributos, as qualidades, características. Afinal, proibido pronunciar o nome dele. E eu parei no atributo da soberania, Deus como rei. Nesse vídeo eu vou continuar com esse mesmo tema e vamos falar também sobre outros atributos. Eu sou a Amora Miriam, professora de hebraico, idealizadora do Hebraico Simples, e estou trazendo para vocês o ponto de vista linguístico das questões. Teologia eu vou deixar para os teólogos e devidos líderes religiosos. Se você se interessa sobre essa abordagem, curte aqui o vídeo, compartilha com os amigos, se inscreve no canal. Se quiser aprender hebraico mesmo de forma sistematizada, se inscreve nos nossos cursos. Mesmo que você não saiba nada de hebraico, você pode fazer. Qualquer um pode. Então vamos lá. Sempre lembrando que eu não estou esgotando o assunto, estou partindo de uma seleção que eu fiz baseada nos meus conhecimentos. Mas com certeza existem outras muitas formas de referenciar a Deus, tanto por atributos quanto por sinônimos. Como eu disse no final da segunda parte da série, eu falei sobre Deus como soberano, rei, mas eu não esgotei todas as formas que selecionei no atributo da soberania. Deixei a última para esse vídeo, porque ela vai me deixar o gancho para o próximo. Coisas que professores pensam. Deus também é chamado de Melech HaOlam, e essa expressão é tremendamente popular, talvez a mais popular de todas, porque ela está em todas as bênçãos da liturgia judaica. Dentro da frase Baruch atah Adonai Eloheinu Melech HaOlam. A liturgia judaica tem bênçãos, poemas de louvor, poemas de agradecimento, também petições. E todas as bênçãos começam com essa frase, que quer dizer Baruch, abençoado, do verbo levarer, abençoar, que alguns acreditam estar etimologicamente ligado a berer, que significa joelho, porque ao abençoar nós dobramos o joelho. Atá, você sabe que palavra é essa desde as primeiras aulas do nosso curso, né? Atá quer dizer você ou tu. Adonai, no primeiro vídeo da série eu explico que essa é a forma como se lê o tetragrama, o impronunciável nome de Deus. E nos textos litúrgicos temos aqui o tetragrama, mas lemos Adonai, que significa literalmente Nosso Senhor. Eloheinu, El é a palavra para Deus. Também falo sobre isso lá no primeiro vídeo. E Eloheinu quer dizer Nosso Deus. Melech é rei, que também já vimos na nossa série. E chegamos assim à palavra mais sofisticada de toda esta série. Olam. O Ra na frente é apenas o artigo. Literalmente, Olam vai significar mundo. Então, Olam se refere a espaço. No caso, o espaço mais amplo de todos, o mundo. Mas há um outro componente semântico nessa palavra. O componente do tempo. Diversas vezes no texto bíblico a palavra Olam aparece associada a muito tempo ou sempre. Quando se diz, por exemplo, Brit Olam é um tratado eterno. Na época dos rabinos, que a palavra começou a designar mais espaço físico do que a noção de tempo. É extremamente interessante estudar hebraico, se atentando aos diversos momentos da história e as mudanças que as palavras foram sofrendo ao longo dela. Mais do que isso, em algum momento começamos a usar a palavra Olam precedida por 2 preposições. Me, que significa, na maior parte das vezes, de, a preposição de, e le, que é a preposição para. Presta atenção a isso, que é incrível! Meolam significa sempre. Leolam significa nunca quando está em uma frase negativa. Leolam, lo, é
nunca. Por que mudando a preposição olam inverte o nunca para sempre? Eu não sei explicar. Mas o que sim fica claro é que essas expressões incluem o conceito de tempo na palavra olam, que é claramente associada a espaço, mundo. Então, podemos traduzir poeticamente Melech haolam como soberano do tempo e do espaço. Muito bonito e super adequado para Deus, não é mesmo? Você não vai achar essa tradução com frequência. A maioria vai preferir traduzir Melech haolam como o rei do mundo ou o soberano do universo. Mas soberano do tempo e do espaço captura a linda sutileza do hebraico. Numa única palavra se encerra o conceito que Deus é eterno e poderoso. E assim podemos pular para o atributo seguinte, porque Deus é tão poderoso que foi Ele quem criou o mundo. Criador também é usado na referência a Deus. Vejam, Boré Olam, simples e direto, o Criador do mundo, incluindo o espaço e o tempo. É com esse verbo que abre-se a Bíblia. Bereshit bara Elohim. No princípio, Deus criou. É um termo bastante frequente na literatura rabínica. Próximo. Kone Shamayim Va'aretz. Essa expressão vem diretamente da Torá, de Bereshit 14:19, quando Malchitsedek, rei de Salém, saúda Abrão dizendo: abençoado seja Abrão pelo Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Um rei não hebreu saúda o primeiro patriarca do judaísmo, Abrão, reconhecendo nele um aderente do Deus Altíssimo, El Elyon, que é o Criador do céu e da terra. O significado mais usual da palavra koné, principalmente no hebraico moderno, é compra ou comprador, mas na Bíblia e na literatura pode ser encontrado com o sentido de criador, quem cria algo a partir do nada. E para criar nada mais, nada menos do que o céu e a terra, você tem que ser forte. O que nos leva para o próximo atributo, que é o da força de Deus. Deus é forte e essa sua característica também está em muitas expressões que o representam. Vejamos algumas. Tzur Israel, literalmente a rocha de Israel. Rocha como sinônimo de força. E essa expressão esconde uma curiosidade. É assim que Deus é representado na Declaração de Independência de Israel. Isso porque o povo judeu é muito diversificado. Temos desde os judeus humanistas até os ultra-ortodoxos. Os primeiros não se sentiam confortáveis em assinar um documento com uma expressão direta a Deus, enquanto que os últimos não admitiam assinar o documento onde Deus estivesse ausente. Treta no salão! Tzur Israel foi a expressão achada para produzir o consenso sobre o texto da declaração. Os religiosos leem isso como uma referência direta a Deus e os humanistas como uma referência à força do povo. Então essa expressão funcionou bem, pois foi justamente a coesão e a solidariedade dos judeus em torno de Israel que deu força aos judeus para construírem o Estado. Fim da treta. Gostou? Pode tirar. El Shaddai. Essa expressão, assim como Shaddai, aparece 48 vezes na Torá. Normalmente se traduz como Deus Todo-Poderoso. Ela aparece pela primeira vez em Bereshit, Gênesis 17:1, quando Deus aparece para Abrão, pouco antes de mudar o nome dele para Abraão, e diz: Eu sou El Shaddai, ande comigo e seja puro de coração. Apesar da multiplicidade de vezes que o termo é usado, o significado da palavra é duvidoso e já gerou muita especulação. Alguns enxergam a raiz acadiana com o termo para montanha, o que aproxima o El Shaddai do Tzur Israel. Outros com Shad, que é seio, que tem a força de alimentar os humanos. Outros ligam Shaddai a Shedai, que em hebraico seria aquele que basta, ou seja, cuja divindade é única para toda a criação.
E outras ainda veem uma sigla em Shaddai, Shomer Dlatot Israel, que protege as portas de Israel. Uma saída engenhosa para um dilema linguístico. De qualquer forma, se formos pelo contexto de onde o termo é usado, o Todo-Poderoso se encaixa bem. Vamos para o próximo. Adonai Tsevaot. Tsavá, em hebraico, significa exército. O exército israelense, por exemplo, é chamado de Tzahal, é uma sigla para Tzavá, Haganá Leisrael, o exército de defesa de Israel. Então, muitos traduzem essa expressão como o Deus dos exércitos, numa clara demonstração de força. Mas, na primeira vez que o termo aparece na Bíblia, não tem exército envolvido. É com essa expressão que em Samuel 1, capítulo 1, Hana se dirige a Deus em sua reza, onde ela pede para deixar de ser estéril, prometendo dedicar o seu primeiro filho ao serviço do templo. A expressão remete então a prole, o que faz com que muitos traduzam esse Adonai Tsevaot como Deus das multidões, o que me soa bastante coerente. Até porque o verbo litzbo aparece algumas vezes na Bíblia com o sentido de aglomerar ou agregar. Mas não podemos ignorar que quando Davi luta contra Golias, igualmente em Samuel 1, mas no capítulo 17, o termo sim é usado num viés militar. Golias desafia Davi com a sua espada, a lança ou dardo, e Davi lhe diz: eu avanço contra você em nome de Adonai Tsevaot, contra quem você blasfemou. Ou seja, multidões ou exércitos de todas as formas, o significado está ligado a muitas pessoas, armadas ou não. O último atributo que eu vou abordar aqui é o mais óbvio deles. Deus é único e eterno, ou seja, a base da crença monoteísta. En od milvado. Não há outro além dele, diz em Dvarim, Deuteronômio 4,35, se referindo a Deus. O conceito é muito claro e não exige muitos esclarecimentos. Vamos olhar apenas para o hebraico. En, não tem. Od, outro. Milvadó, milvad, em uma frase negativa, como essa, tem o sentido de a não ser. E o O do final é o sufixo do pronome pessoal ele, o que resulta em a não ser ele ou além dele. Adon Olam, uma expressão da literatura rabínica a partir da qual foi criada um dos mais belos e populares poemas litúrgicos do judaísmo. Significa Senhor do Universo ou do tempo e do espaço, como já falamos. E a frase de abertura do poema é assim: Adon Olam Asher Malach Beterem Kol Yetzir Nivra, Senhor do Universo, que já reinava antes de que qualquer criação fosse criada, que é uma muito óbvia declaração da eternidade de Deus. Na mesma época aparece também uma expressão com um sentido bem parecido, uma variação de muitos dos nomes que já vimos aqui. Ribonó Shel Olam, Mestre do Universo ou Soberano do Universo. Essa fórmula é muito popular. No filme O Violinista no Telhado, um clássico, se você não viu, vai lá ver. Baseado no livro Tevye, o Leiteiro, de Shalom Aleichem, o personagem principal usa e abusa desse termo. Bem, pessoal, chegamos ao final da seleção das formas de como Deus é chamado a partir de seus atributos. Mas não chegamos ao final da série de vídeos. Ainda temos um último, onde eu vou falar sobre vários sinônimos encontrados pelos judeus para referenciar a Deus sem falar o nome dele. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero vocês também no vídeo número 4 em mais alguns dias. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir, compartilhar para que a gente possa continuar trazendo essas preciosidades da língua e da cultura para vocês. Leitra Ott!